Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 24, 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026. Glória a Deus! E aproveita que você está aqui, já se inscreve para amanhã, dia 25, você receber a notificação de amanhã. E curte aqui, porque assim, o Evangelho, ele é sobre você até chegar em você. A partir do momento que ele chega em você, já não é mais sobre você, é sobre o próximo. Então vamos lá, vamos continuar aqui Levítico capítulo 3 até o capítulo 6, se Deus quiser. E vamos lá, que Deus é bom, que importa. Vamos lá. Levítico capítulo 3, a oferta de comunhão. Levítico capítulo 3, versículo 1. Quando a oferta de comunhão for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferece um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, a oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins com a gordura que cobre o que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, com a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Lembra ontem que a gente leu muito esse termo de aroma agradável ao Senhor? Então, continua. De aroma agradável ao Senhor. Versículo 6. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada, rente a espinha, como de toda a gordura que cobre as vísceras, está ligado a elas. Os dois rins com a gordura que cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os sacerdotes queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, por a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar, desse animal que é uma oferta preparada no fogo. Trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligado a elas, os dois rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura será do Senhor. E aí você vê coisa interessante, né? De aroma agradável ao Senhor. E o Senhor, ele faz questão de ter a gordura. Toda a gordura será do Senhor. Assim Deus estabeleceu. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Você vê? Não comam gordura alguma. Você vê? Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Olha, Deus fez essa lei. Acabou. Assim que Deus fez. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículo 1. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se o sacerdote ungido que pecar, trazendo a culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Você vê, se for um sacerdote ungido que pecar. Aí Deus está deixando muito claro uma coisa. Qualquer um pode pecar. Ninguém é inerrante. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar, do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho de oferta pelo pecado. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas. Os dois rins com a gordura que cobre
perdão, e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isso é, tudo que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançará as cinzas. Ali os queimarão sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, aí você vê, se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, pode acontecer, pode acontecer, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho com oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão a mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Porá sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar do holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Perdão. Então retirará toda a gordura do animal e queimará no altar, e fará com que este novilho, queimará este novilho como se faz com o novilho de oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles, e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro, a oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Este é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizar o seu pecado, terá como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar do holocausto. Você vê, se alguém da comunidade, Deus está falando do sacerdote, do líder e agora de alguém comum. Então o sacerdote pegará com um dos dedos do sangue, um pouco do sangue, porá na ponta do altar dos holocaustos, derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como retira da gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por este homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha com oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele a propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Levítico capítulo 5. Se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Aí você vê, aquele que viu alguma coisa, é testemunha e não declarou, sofrerá a consequência. Isso é pecado. Se alguém tocar alguma coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, de animal de rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber será culpado.
Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, confessará em que pecou. E aí você vê a importância da confissão, a importância de falar, eu pequei, eu errei, eu falei. Olha, Deus, perdão, Deus ele gosta quando a gente chega e fala, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu falei. Ele gosta que a gente tenha sinceridade. Esse é o primeiro passo para a gente ter uma diferença, para a gente mudar. Esse é o primeiro passo para, de fato, nós sermos transformados. E é o que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos, sim, a reconhecer nosso pecado, nossas falhas. E pelo pecado que cometeu, trará o Senhor uma novilha ou ovelha ou uma cabra do rebanho com oferta de reparação. Em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, com oferta pelo pecado e outra como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta do sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá ao lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacrifício então oferecerá, o sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará com oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha com oferta pelo pecado, mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado. Ele atará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele, por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometeu um erro, pecado sem intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. E aí você vê a restituição, né? A importância da restituição. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele, por erro que cometeu sem intenção. E aí você vê, sem intenção. E ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. E aí você vê, Deus deixa uma coisa muito clara. A gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo sem a gente saber, a gente pode estar errado. A gente pode errar, a gente pode falhar. Mas aí que tá. A partir do momento que Deus nos dá a consciência de que aquilo é errado, de que aquilo a gente falhou, que a gente errou, a gente literalmente pede perdão a Deus e Deus nos perdoa. Então isso que é importante. A gente pode ter uma vida assim assado, mas a partir do momento que Deus nos dá a consciência, tudo muda. E é isso que Deus quer, sabe? Deus quer que a gente venha ter consciência do pecado, do erro, da falha, para que a gente venha pedir perdão a Deus e mudar. É isso que Ele quer. Perdão. Levítico capítulo 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado com penhor, ou roubado, ou lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou
tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição. Você vê, fará restituição plena. E aí você vê, isso aqui foi o que Deus estabeleceu. Sempre tem que haver restituição. Não é assim a pessoa simplesmente pagar com ficar preso só. A pessoa precisa restituir tudo que ela roubou. Acrescentará a isso 1/5 do valor, ou seja, 20% daquilo que foi roubado. Dará tudo ao proprietário, no dia em que apresentar sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito, devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Perdão. E aí você vê uma coisa interessante, né? Deus ele estabelece que haja restituição. Deus estabelece que, além da restituição, haja ainda uma pena de 20% a mais do que aquilo que foi restituído. Para quê? Para que a pessoa não venha a cometer aquele ato de novo. E a pessoa que perdeu aquele bem, ele tenha uma certa restrição, né, daquilo que foi perdido. Aquela frustração, aquela tristeza, né, todo sentimento negativo, né, de alguém perder algo. Então Deus estabeleceu que isso acontecesse, houvesse a restituição do bem perdido e mais 20% em cima. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: Deixe mandamento a Arão e a seus filhos a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre a brasa do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Você vê? Onde o fogo terá que ser mantido aceso. Que bênção, né? O sacerdote vestirá suas roupas de linho e o calção de linho por baixo. Retirará a cinza do holocausto que o fogo consumiu do altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. E aí você vê. Isso aqui é um mandamento que serve para até hoje para a gente. Nós todos os dias precisamos manter o fogo do Senhor aceso em nós. Todos os dias nós precisamos manter essa comunhão com Deus limpa, viva, efetiva, eficaz. Este é o regulamento da oferta de cereal. Perdão. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor, em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento, em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles com porção da oferta feitas a mim com fogo. É santíssima, com oferta pelo pecado e com oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo que neles tocar se tornará santo. Olha que coisa linda. A comida que eles comerem, isso vai se tornar santo. O negócio é incrível. Ou melhor, a comida, tudo que essa comida tocar se tornará santo. Olha que coisa linda. A comida santifica. E é justamente a alusão a Cristo, o pão da vida que desceu do céu, o pão que santifica. O Senhor diz também a Moisés: Esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha como oferta regular do cereal, metade pela manhã e metade à tarde, preparada com óleo numa assadeira. Traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços com aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada. Não será comida. Regulamentação da oferta pelo pecado.
Perdão. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que ofereceu o animal o comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida em uma vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família sacerdotes poderão comê-la, é uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazida para a tenda do encontro, para a propiciação do lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. E aí você vê, toda oferta pelo pecado deverá ser queimada, não poderá ser comida. Aqui, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido ao lugar santo, da tenda do encontro, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação do lugar santo, não será comida. E aí por que isso? Porque o pecado ele é sujo. E essa porção que está sendo levada, ela veio do pecado. Ou seja, ela está simbolizando ali o pecado que foi transferido para aquele alimento, foi transferido para aquela porção. E aí Deus não quer que a gente coma aquilo. As outras ofertas, sim. As outras ofertas de comunhão, ofertas de aroma agradável ao Senhor, sim. Mas a oferta pelo pecado, não. E justamente isso Deus mostra que nós temos que comer aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que nos traz benefício, não aquilo que nos faz mal. Deus ele manda a gente escolher o que comer. Deus ele manda a gente escolher o que nós devemos ingerir ou não. Deus ele nos mostra a necessidade de nós escolhermos o que comer. E é isso. Esse foi o dia 24 de 365 dias com o Senhor, do ano agora 2026, e graças a Deus. Se inscreve aqui para amanhã, você receber a notificação de amanhã, dia 25, se Deus quiser. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus, ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, é sobre o próximo. Então curte aqui, para você ser usado por Deus, para chegar em mais gente. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Cristo Jesus. Amém.